E aí, galera, beleza? Vou começar aqui então mais um vídeo pra gente sobre a formação e organização do nosso território. Esse vídeo é a continuação do vídeo 1 que nós já fizemos, onde nós falamos da localização do Brasil. Agora a gente vai falar aqui de como se formou o nosso território. É um vídeo longo, tá? Porque a gente vai ter que tratar de história, então tenham calma para assistir todo ele aí. No meio dele, dá uma pausa, faz um lanchezinho aí e termine o vídeo. Porque o assunto vai render hoje, porque a gente vai tratar sobre história, tá? Nós vamos ter que entender como formou o nosso país. Esse é o segundo vídeo e teremos o terceiro ainda, que vai ser sobre a regionalização, ok? Então, vamos mandar ver aqui e espero que ajudem vocês a entenderem mais esse conteúdo. Nossos objetivos para hoje, que são muitos, serão entender os primeiros habitantes do Brasil, como foi a questão dos indígenas que viviam e ainda vivem aqui no nosso território, entender sobre o Tratado de Tordesilhas, os principais ciclos econômicos, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, que fazem parte da nossa história, entender também a expansão do território brasileiro em direção ao oeste, o Tratado de Madrid e as contribuições do Barão do Rio Branco para a formação do território brasileiro. Tudo isso a gente vai ter que fazer neste vídeo aqui. Então vamos, no vídeo passado nós falamos da localização do território brasileiro, e entre vários temas, nós falamos dos maiores países do mundo. E comentamos que o Brasil é o quinto maior país do mundo, com mais de 8.514.000 km². Então o que nós vamos ter que entender nesse vídeo de hoje aqui? Como se formou o território brasileiro? Por que o Brasil é um país tão grande? Por que o Brasil é o quinto maior país do mundo? Como que o Brasil fez para ter um território tão extenso? Será que o território brasileiro sempre foi deste tamanho? Será que foi mudando ao longo da história? Então é isso que nós vamos ter que aprender nesse vídeo aqui de hoje. O vídeo de hoje vai ser basicamente sobre história. Então vocês vão ver que nós vamos falar dessa matéria o tempo inteiro. Inclusive, se eu não me engano, esse tema que nós vamos estudar aqui em geografia, vocês estudaram em história também no final do 7º ano, me parece. Obviamente com mais detalhes. Aqui a gente vai apenas fazer o que nós precisamos para entender a formação do território brasileiro. É na disciplina de história que vocês vão aprofundar nesses estudos aqui. Bom, a ocupação e formação do território brasileiro teve início no século XVI, quando um grupo de portugueses chegaram pela primeira vez aqui em terras que mais tarde se tornariam o território brasileiro. Ao desembarcarem, eles encontraram por aqui vários povos indígenas que há séculos já ocupavam essas terras que hoje formam o nosso território. Esses são os grupos indígenas que nós conhecemos, que já ocupavam o território bem antes da chegada dos portugueses. Falemos um pouco, então, desses primeiros habitantes brasileiros que ocupavam o território antes, bem antes dos portugueses chegarem aqui em 1500. Estes grupos indígenas ocupavam praticamente todo o território e viviam com seus próprios hábitos, costumes, crenças, hábitos alimentares e até mesmo uma organização social entre as aldeias. De acordo com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, existia aqui no Brasil entre 5 e 10 milhões de indígenas que ocupavam praticamente todo o território nacional. O mapa ao lado mostra a distribuição geográfica desses diferentes povos indígenas por volta do século XV, ocupando a área que mais tarde formaria o nosso país. Podemos olhar aqui no mapa os vários grupos indígenas que tínhamos, como os Tupis-Guaranis, Djê, Caribe, Cariri, Aruac, dentre outros. Se a gente pegar como, por exemplo, aqui em Minas Gerais, no território onde nós estamos aqui em Minas Gerais, aqui era ocupado pelos grupos Tupi-Guaranis, G e outros grupos indígenas também. A maior parte desses grupos que existia aqui no Brasil morreu com a chegada dos portugueses em 1500, quando muitos deles foram escravizados, enquanto muitos outros morreram assassinados ou mesmo através de doenças que os colonizadores traziam, uma vez que esses grupos indígenas não contavam com uma resistência imunológica para doenças vindas de longe. De acordo com dados estatísticos do IBGE, do censo de 2010, a população indígena atual do Brasil é de aproximadamente 897 mil índios. A maioria desses grupos vive em terras e parques indígenas
que estão espalhados por todo o território nacional, como a gente pode olhar nesse mapa aqui ao lado. Porém, quando a gente analisa bem o mapa, dá para a gente notar que a maior parte dessas terras indígenas estão na região norte do país. Veja atentamente que no mapa, como na região norte, nós temos a maior parte dessas terras indígenas. O que é extremamente positivo, porque essas terras indígenas, esses grupos, acabam ajudando na preservação da floresta amazônica, uma vez que nessas terras é proibido qualquer tipo de desmatamento por parte de madeireira, mineradora, garimpo, embora aconteça de forma ilegal. Porém, por lei, o desmatamento é proibido nessas terras indígenas. Bom, antes mesmo da chegada dos portugueses em terras que iriam compor o nosso país, todo esse território já havia sido dividido entre Portugal e Espanha de acordo com seus interesses. É o famoso Tratado de Tordesilhas, assinado pelos dois países em 1494, ou seja, 6 anos antes dos portugueses chegarem por aqui. De acordo com esse tratado, todas as terras que estivessem a leste da linha de Tordesilhas pertenceriam a Portugal, e todas as terras que estivessem a oeste do tratado pertenceriam à Espanha. Observando então atentamente o mapa da América do Sul, a linha de Tordesilhas dividiria o continente exatamente aqui por onde ela está passando. Tudo a leste de Tordesilhas pertenceria a Portugal, enquanto todas as terras que estiverem a oeste iriam pertencer à Espanha. Já dá para notar aqui no mapa que a Espanha ficaria com a maior parte do continente, enquanto o Brasil seria uma pequena faixa. Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, que foi a primeira divisão imposta ao continente, o Brasil seria muito menor do que ele é hoje. Na verdade, o Brasil seria, então, apenas essa pequena faixa verde, esse espaço verde que nós estamos vendo aqui no mapa. Porém, em razão de interesse em outras terras, em outros lugares do mundo, os portugueses iriam começar a exploração aqui do Brasil apenas por volta de 1532. Em 1534, Portugal criou as capitanias hereditárias, que eram grandes faixas de terras doadas a nobres portugueses que deveriam explorar essas novas terras ao mando do rei de Portugal. Eram 15 capitanias hereditárias cobrindo todo o território nacional, como a gente pode olhar aqui nesse mapa. Então, notem como era o mapa do Brasil no início do século XVI, muito diferente do mapa que a gente conhece hoje. Esse outro mapa mostra melhor para a gente como era o Brasil durante a época das capitanias hereditárias. A gente pode ver que o Brasil era muito, mas muito diferente do que o mapa que nós conhecemos hoje em dia e estamos acostumados já. Bom, o primeiro produto que os portugueses exploraram aqui em nosso território foi uma madeira chamada ibirapitanga, pelos indígenas, e que os portugueses chamavam de pau-brasil. Essa madeira era muito cobiçada na Europa para a fabricação de móveis e porque também ela tinha um corante muito bom para atingir tecidos. A mão de obra para explorar a ibirapitanga, o pau-brasil, era a mão de obra indígenas que foram escravizados. Então, durante muito tempo, o principal produto que aqui tinha no Brasil era a exploração do pau-brasil por indígenas que foram escravizados pelos portugueses. Porém, a exploração de pau-brasil não era tão lucrativa e iniciaram o cultivo de uma outra planta que se mostrou muito mais rentável, que era a cana-de-açúcar. No início, a cana-de-açúcar foi cultivada principalmente na capitania de São Vicente, que é a região onde hoje tem parte dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Porém, não deu muito certo não. A cana-de-açúcar foi dar certo mesmo nas capitanias da região nordeste do país, fazendo que, por muitos anos, esta fosse a região mais importante do Brasil. Durante o século XVII, a cana-de-açúcar foi o principal produto aqui do nosso país, feita principalmente nos engenhos da região nordeste, como esse que a gente pode ver aqui na imagem. Essa época, esse tempo, ficou conhecido como o ciclo da cana-de-açúcar. Para o ciclo da cana-de-açúcar, utilizaram a mão de obra indígena também, porém usaram principalmente a mão de obra de africanos que vieram para o Brasil escravizados. A vinda dos povos africanos para o Brasil vai contribuir para o desenvolvimento econômico do nosso país e também para aumentar a nossa riqueza cultural e formar uma identidade como nação.
Porém, como esse tema é bastante importante e complexo para a nossa história, nós vamos trabalhar mais esse assunto quando a gente for estudar a formação da população brasileira. Então, se eu não me engano, isso vai ser lá no capítulo 6. Nós vamos voltar nessa parte da vinda de africanos para o Brasil e vamos falar isso com um pouco mais de detalhes. Essas duas primeiras atividades econômicas feitas aqui, tanto a exploração do pau-brasil quanto o cultivo da cana-de-açúcar, eram feitas basicamente no litoral do país, que era onde estava restrita a ocupação. Havia, nessa época, muito pouca ocupação no interior do território. Como a cana-de-açúcar se desenvolveu mais no Nordeste, fazendo com que a região fosse a mais importante para o país, a primeira capital do Brasil também se localizou nessa região, que foi a cidade de Salvador, na Bahia. Portanto, a primeira capital do Brasil foi Salvador, já que ela estava muito mais próxima da economia de cana-de-açúcar, que era a principal fonte econômica do país naquela época. Vamos dar uma pequena pausa no vídeo aqui para um lanche, faz um lanchinho aí e voltem, tá? Porque, como eu disse, esse vídeo está grande. Embora a ocupação era restrita apenas ao litoral, devido à exploração da cana-de-açúcar e do pau-brasil, algumas pessoas já entravam no interior do território brasileiro. Essas atividades eram conhecidas como entradas e bandeiras e eram realizadas principalmente pelos bandeirantes. Resumidamente, nós podemos dizer que as entradas eram expedições oficiais da coroa portuguesa, enquanto as bandeiras eram expedições particulares. Essas expedições tinham como objetivo a busca por ouro e outros metais preciosos e também a busca por indígenas para serem escravizados. E uma característica importante, esses bandeirantes eles não respeitavam a linha de Tordesilhas. Eles iam entrando no território e não se importavam por onde dividia o território de Portugal com Espanha. Isso vai ser extremamente importante lá na frente para o aumento do território brasileiro, que nós vamos falar daqui a pouco. Por volta de meados do século XVII, os bandeirantes vão encontrar ouro aqui no Brasil e eles irão encontrar esse ouro na região onde hoje é o estado de Goiás, mas principalmente aqui em Minas Gerais, o que vai dar início ao ciclo do ouro aqui no Brasil, que vai ser uma nova etapa da formação do nosso país, da economia brasileira. E aqui a gente tem que fazer um comentário breve. Esse foi um dos períodos mais importantes da história do Brasil colonial. E para a nossa história de formação de nossa identidade cultural mineira também, já que, como eu disse, a maior parte do ouro e outras pedras preciosas, como o diamante, foi encontrada aqui em Minas Gerais. Durante o ciclo do ouro, a economia brasileira, que antes era concentrada no Nordeste, com a cana-de-açúcar, passa a ser no Sudeste, principalmente aqui em Minas Gerais, que se torna o estado mais importante do Brasil, por ser onde tinha a maior quantidade de ouro. Assim como acontecia nos engenhos de cana-de-açúcar do Nordeste, a mão de obra que vai ser usada para retirar esse ouro vai ser principalmente a mão de obra de africanos que vinham escravizados para o Brasil. Nessa imagem aqui nós temos a primeira cidade mineira, que foi a cidade de Mariana. Com a busca pelo ouro, várias vilas vão surgir em Minas Gerais e muitas delas irão crescer e irão se tornar cidades devido à sua importância para a época. Hoje, essas são as cidades históricas de Minas Gerais, todas elas formadas durante esse ciclo do ouro. Podemos citar algumas dessas cidades históricas de Minas que se formaram durante essa época. Podemos falar, por exemplo, de São João del Rei, Tiradentes, Sabará, Congonhas. Podemos falar também sobre o Cerro, Diamantina, sobre a minha querida cidade de Caeté, onde eu nasci, Santa Bárbara, dentre várias outras cidades. Eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários aqui deste vídeo se vocês já foram em alguma dessas cidades históricas de Minas Gerais. Porém, de todas essas cidades históricas, a mais importante de todas elas foi a cidade de Ouro Preto, na época chamada de Vila Rica. Ouro Preto se tornou durante muitos anos o centro da economia aurífera do Brasil e foi a cidade mais importante do país durante muito tempo, inclusive sendo a capital de Minas Gerais até a construção de Belo Horizonte muitos anos depois. E hoje nós podemos afirmar que é uma das cidades mais bonitas que temos em nosso estado. O ouro que tinha aqui em Minas Gerais era todo ele retirado e levado para Portugal. Minas Gerais gerava tanto lucro
para a metrópole portuguesa que em 1755 um grande terremoto devastou a cidade de Lisboa e ela foi toda reconstruída com o lucro do ouro que era retirado aqui em Minas Gerais, que a metrópole retirava daqui do nosso estado. Embora a maior parte desse ouro tenha ido para Portugal, uma parte significativa ficou aqui em Minas Gerais. E nós podemos ver parte dele na ornamentação dessas igrejas que existem nas cidades históricas que há aqui em nosso estado e que são muito bonitas. Bom, voltando a este mapa aqui, como eu disse, a capital durante muitos anos foi Salvador, durante o ciclo da cana-de-açúcar, que se concentrava principalmente na região nordeste do Brasil. Porém, agora, como a economia do nosso país está em Minas Gerais, com o ciclo do ouro, houve a necessidade de mudar a capital do Brasil, tirando ela de Salvador. Assim, em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, já que essa cidade estava muito mais próxima da região de Minas de Ouro, aqui em Minas Gerais. Dessa forma, o Rio de Janeiro passa a ser a segunda capital do Brasil. E assim vai ser durante muitos anos, até a construção de Brasília, que é um outro tema que nós vamos estudar ainda. Então, primeira capital do Brasil, Salvador, por causa do ciclo da cana-de-açúcar. Segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro, por causa do ciclo do ouro, aqui em Minas Gerais principalmente. Todo o ouro retirado de Minas Gerais era levado para o litoral. O ouro e também o diamante eram levados por caminhos de pedras desde Diamantina até o estado do Rio de Janeiro. Este caminho ficou conhecido como Estrada Real, que é esse mapa que nós podemos ver aqui ao lado. Muitos desses caminhos, inclusive, que saíam desde Diamantina, passando por Ouro Preto até chegar no estado do Rio de Janeiro, existem até hoje. Se você algum dia encontrar em algum local esse marco aqui, geralmente em alguma cidade histórica, significa que você está na região por onde passava a Estrada Real. Deixa para mim aqui nos comentários desse vídeo se você já viu esse marco da Estrada Real em algum local e se você lembrar, me fala também onde você viu esse marco. E aqui vai até uma curiosidade para a gente. Gente, eu confesso que eu adoro história de Minas Gerais, é por isso que esse vídeo está ficando grande. Quem levava esse ouro e o diamante de Minas Gerais até o litoral eram pessoas que eram conhecidas como tropeiros. Esses tropeiros, eles iam com suas tropas pelos caminhos da Estrada Real, levando seus alimentos, como carne seca, farinha, feijão. E à noite, os tropeiros paravam e misturavam seus alimentos em uma só panela. O feijão, a carne, a farinha, tudo misturado. E faziam um alimento que até hoje é muito conhecido por nós. Você já deve saber que eu estou falando do nosso feijão tropeiro, que faz parte da cultura do nosso estado de Minas Gerais. Então o feijão tropeiro tem origem lá no passado colonial, na época da exploração do ouro e diamante aqui em nosso estado. Então isso aqui é uma curiosidade aqui pra gente, tá? Voltando ao mapa, então, nós falamos que os bandeirantes eles buscavam pedras preciosas e indígenas para escravizar. Porém, também haviam pessoas que entravam no território em busca de drogas do sertão, principalmente no norte do país, no vale do Rio Amazonas. Drogas do sertão que eram condimentos e plantas muito utilizados na época. Também haviam os padres jesuítas, que eles também entravam no território e fundavam missões com o objetivo de catequizar os indígenas que eles iam encontrando. Podemos dizer também que a pecuária foi uma outra atividade muito importante que aos poucos foi desenvolvendo para o interior do nosso território. E o que todas essas atividades, a busca pelo ouro, a busca pelas drogas do sertão, a pecuária, a catequização de indígenas pelos padres jesuítas, o que todas essas atividades têm em comum? Elas estão entrando em nosso território e, principalmente, elas não estão respeitando a linha de Tordesilhas. Elas estão ultrapassando aquela linha que dividia o território entre Portugal e Espanha. À medida que eles iam, pouco a pouco, entrando no território, houve um momento que Tordesilhas já não servia mais para nada. E não estava certo onde que era de Portugal e onde que era de Espanha. Ficava meio tudo misturado, vamos assim dizendo. Assim, em 1750, Portugal e Espanha assinaram um novo tratado
que ficou conhecido como Tratado de Madrid. E com esse novo tratado, delimitou-se novas terras, tanto para o Portugal quanto para a Espanha. E a gente já pode olhar nesse mapa aí como vai modificar radicalmente o mapa a partir de agora. Esse mapa mostra bem aí pra gente como que o Brasil, podemos falar, como que o Brasil cresceu com esse novo tratado. Antes, o território era apenas aqui, com o antigo Tratado de Tordesilhas. Agora, o território brasileiro passa a ser tudo isso daqui com o novo Tratado de Madrid, fazendo com que o país tenha dimensões muito maiores do que tinha antigamente. Notem também que, com o Tratado de Madrid, o Brasil passa a ter um formato muito parecido com o que tem hoje. Porém, ainda estão faltando algumas partes aí no mapa. Você já deve ter notado que faltam uns pedacinhos aí para completar o nosso mapa. Esse mapa mostra aqui para a gente como foi a economia colonial até o século XVIII. Até no final desse século, a economia aurífera ainda sustentava o Brasil. Porém, cada vez mais, a cada ano, a produção de ouro no Brasil diminuía muito, diminuía consideravelmente. Havia necessidade de se criar um outro produto para dar um gás na economia do país, já que o ouro já não era mais suficiente. Essa economia vai vir com uma planta que vai dar novos rumos à história do nosso país. Estamos falando agora do ciclo do café, essa planta extremamente importante que ajudou muito a economia brasileira durante o século XIX. Esse mapa mostra para a gente como foi a expansão do café aqui pelo Sudeste brasileiro. Inicialmente, o café vai se desenvolver na região do Vale do Paraíba, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Posteriormente, esse café vai ser muito plantado na zona da Mata Mineira e também na região de Campinas, lá em São Paulo. Por fim, o café vai expandir muito e vai ser onde ele vai se desenvolver mais, na região centro-oeste paulista. Nós voltaremos a falar do café num outro vídeo, quando a gente for trabalhar sobre industrialização do Brasil. E a gente vai tentar entender o que tem a ver esse café que se expandia bastante pelo oeste paulista, aqui na região sudeste, com as indústrias que vão ser instaladas no Brasil muitos anos depois. Em 1822, o Brasil vai se tornar independente de Portugal e vai ser exatamente o café que irá sustentar a economia deste novo país. Inicialmente, para a produção do café, também utilizaram a mão de obra de africanos que vieram escravizados para o Brasil. Porém, em 1888, vai ser sancionada a Lei Áurea, dando fim à escravidão aqui no Brasil. Então, para trabalhar na produção do café, muitos imigrantes europeus vieram para o país. Porém, esse tema nós também iremos trabalhar quando a gente for estudar a formação da população brasileira. Aí a gente volta a falar dos imigrantes europeus que vieram para cá. Enquanto tudo isso acontecia, lá no Nordeste do Brasil, era cultivado cacau, principalmente na região do estado da Bahia. Então, o Brasil agora é independente de Portugal, porém o nosso mapa ainda não está completo. Ainda faltam algumas partes para completar o nosso mapa, como a gente conhece ele atualmente. Vejam aí como era o mapa do Brasil logo após a independência de Portugal. No final do século XIX e início do século XX, novas fronteiras para o Brasil serão traçadas. E é aqui que entra o nome de uma figura muito importante para a história do Brasil, que é a figura de José Maria da Silva Paranhos Júnior, ou, simplesmente, o Barão do Rio Branco. Através de vários tratados e acordos internacionais, o Barão do Rio Branco conseguiu traçar para o Brasil novas fronteiras que irão aumentar bastante o nosso território como nós conhecemos ele hoje. O Barão do Rio Branco é bastante conhecido por esses feitos para o país, tanto que é comum você encontrar o nome dele homenageando vários lugares, e seu rosto está inclusive estampado na moeda de 50 centavos como uma forma de homenagem. Podemos ver nesse mapa aqui as novas fronteiras para o Brasil que o Barão do Rio Branco conseguiu traçar através desses acordos e tratados internacionais. Através disso, o Barão do Rio Branco conseguiu mais de 900 mil quilômetros quadrados de território para o Brasil, fazendo com que o nosso país tenha esse tamanho que nós conhecemos hoje, sendo o quinto maior país do planeta. Depois disso, o nosso mapa nunca mais teve alterações externas. Bom, tendo feito então as novas fronteiras, nosso país hoje tem essa configuração. Então esse é o formato do Brasil hoje, que nós conhecemos bem, feito ao longo de vários séculos. A gente viu aí, desde a
do Tratado de Tordesilhas, assinado por Portugal e Espanha lá em 1494, passando pela expansão com os bandeirantes, tendo que assinar o novo tratado, o Tratado de Madrid, até as negociações do Barão do Rio Branco no final do século XIX e início do século XX. Então veja que para o Brasil ter um território tão grande, sendo o quinto maior país do mundo, foi necessário um longo processo que demorou bastantes séculos aí para a gente. A partir de agora, nosso país não vai ter mais nenhuma alteração em suas fronteiras, apenas alterações em seus limites internos. Mas isso daí é um tema que nós vamos comentar em um outro vídeo, ok? Pessoal, então, obrigado por terem assistido todo esse vídeo. Falei que ele ia ficar grande, mas é porque o tema era complexo mesmo, a gente teve que estudar história da formação do nosso país. No próximo vídeo a gente fala sobre a regionalização do nosso país e terminamos essa parte da matéria aí pra gente, tá? Então valeu, brigadão e a gente se vê no próximo.